Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar sobre dois assuntos. O primeiro sendo eles a derrota do Flamengo para o Lanús, que eu ainda não trouxe esse conteúdo aqui para o canal, e realmente foi uma situação bem vexatosa por parte do Flamengo. E também comentar a nova contratação do Corinthians, que é um jogador estrangeiro da seleção inglesa, né, da seleção Inglaterra. Então, com certeza, é uma ótima contratação. E o Corinthians meio que colecionando grandes figurinhas. Já tem Memphis Depay e agora vem esse jogador com muita estrela. Não sei como vai ser feita a parte do pagamento. Eita, Corinthians, mas se está chegando, se está contratando, é porque talvez o Corinthians vai dar algum jeito de conseguir arcar com os custos referentes ao relevantes ao jogador, que vai ser realmente, se eu não me engano, eu tava vendo que é um valor assim bem considerável, já que não tem aquele valor de transferência. O jogador realmente vem de uma maneira espontânea. Jogadores que estava negociando com o Remo, isso não faz nem o menor sentido. Mas ao descobrir o Corinthians, obviamente que o jogador vai escolher o Corinthians do que o Remo. Vacilou o Remo nessa situação de não ter mantido toda essa negociação por baixo dos panos. Bom, no mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Em 2026 o Flamengo não tem controle do jogo. E aí a gente tem que chegar a alguns pontos. Primeiro, o Felipe Luiz foi muito mal. Ele foi péssimo atuando como treinador e foi pior ainda na entrevista coletiva, ao dizer que o Flamengo não tinha obrigação de ser campeão, que o Flamengo jogou bem. Desculpa, o Flamengo, com o time que tem, obrigação de ser campeão, também não gosto dessa palavra, mas você aceitar com naturalidade que o Flamengo seja vice, perdendo os 2 jogos para o Lanús, e pior do que perdendo de forma merecida, o Felipe Luiz não pode falar isso. Vale lembrar que, no ano passado, o Felipe Luiz se destacou muito pelas entrevistas coletivas de maneira muito sincera e de análise que batia muito o que foi com o jogo. E agora o Felipe Luiz começa, depois da renovação do contrato, depois de ganhar e ter um ano muito vitorioso, o Felipe Luiz começa tomando decisões ruins. O Felipe Luiz começa com explicações que não condizem com o que foi o jogo. Então, uma situação bem preocupante, essa falta de senso crítico do Felipe Luiz, né? Não estou aqui pedindo demissão do Felipe Luiz. Acho que você tem que parar com essa ideia de que teve 2, 3 insucessos e mandar embora. Você tem que obrigar o Felipe Luiz a tirar o time do estado lamentável que o time está. Ele tem que ter. Afinal, agora ele é um dos técnicos mais bem pagos do Brasil, né? Ou é segundo, ou é terceiro, enfim. Talvez seja até o primeiro, não sei, mas num top 5 de técnico do Brasil mais bem pago ele está. Você tem que obrigar, aí sim usar a palavra obrigação, obrigar o Felipe Luiz a tirar o time dessa situação. Mas o que eu queria... Cara, a impressão que fica é que depois que o Felipe Luiz conseguiu essa renovação, parece que quanto mais ele tá aqui no Brasil, mais brasileiro ele tá ficando. No começo, principalmente igual o VSR disse no ano passado, ele dava declarações muito fortes e muito sinceras da parte dele, tanto que todo mundo que reagia ao Flamengo, ou mesmo às suas entrevistas pós-jogo, era gratificante ver o ex-jogador e agora técnico comentar sobre a partida de uma forma muito sincera e respeitosa, tanto com o futebol apresentado pelo Flamengo, como também pelos seus jogadores. Agora, esse ano, já recebendo, ou mesmo estando nessa situação de perca do segundo título, não diria consecutivo, mas em sequência, perdeu a Supercopa para o Corinthians e agora a Recopa para o Lanús. Eu acho que meio que, eu não diria que a crise tá batendo na porta, mas talvez a realidade de um técnico que não tá conseguindo comandar um elenco tão recheado igual é o do Flamengo, no sentido de ter grandes estrelas, porém elas não estão conseguindo entregar o bom futebol. Os jogadores do Flamengo que tem grande nome não estão entregando o que deveria. E é muito curioso, porque cada jogador individualmente desse do Flamengo seria totalmente titular e destaque em qualquer outro clube. Porém, quando você junta todas essas peças no mesmo clube, tá dando essa salada de time ruim, apresentações ruins que os
próprio torcedor flamenguista já deram as suas declarações, já veio nota em público de que a cobrança agora vai ser um pouquinho mais, assim, não diria complicada, mas mais acirrada, justamente porque um elenco igual o do Flamengo não pode passar por a situação que está passando, porque foi depositado muita grana e foi depositado muita fé por parte dos torcedores para que pelo menos esse time entregue alguma coisa, e até o momento não entregou porcaria nenhuma. Eu falar aqui mesmo, inclusive está no título do vídeo, é o seguinte: o Flamengo tem a soberba, o Flamengo tem o salto alto de querer dominar o futebol brasileiro. Dominar o futebol brasileiro. Isso é o sonho dos dirigentes do Flamengo, isso é o sonho de uma parte bem, digamos, bem... que está bem fora dos pés no chão da torcida do Flamengo. Dominar o futebol brasileiro. Como o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro se o Flamengo não consegue resistir a um período de férias? O Flamengo não consegue resistir a um período de férias. Aconteceu exatamente assim em 2023 e está acontecendo de novo. O Flamengo, que termina o ano num viés muito positivo, o Flamengo termina o ano perdendo o PSG nos pênaltis, num jogo em que ele competiu muito bem com o PSG. Acho que até o PSG foi melhor, como falei aqui, mas o Flamengo competiu bem. O Flamengo não resiste a um período de férias. O Flamengo não tem competência para tomar decisão do que fazer nas férias. Quando o torcedor fala déjà vu de 2023, e que num primeiro momento eu falei, até aqui nada indica disso, mas acho que está muito claro que o período de férias, por si só, é um inimigo do Flamengo. O Flamengo teve um ano muito vitorioso em 25 e não conseguiu lidar com as férias dos jogadores. Eu acho que esse é um ponto bem interessante que o VSR levanta, justamente porque eu acho que ficou muito claro que o elenco do Flamengo não está conseguindo entregar nesse ano de 2026, justamente porque ainda parece que os jogadores não voltaram das suas férias. E essa parte de pré-temporada, ou mesmo a estratégia que foi adotada pelo Flamengo, e principalmente pelo Felipe Luiz, de não utilizar os jogadores, acho que nas 2 ou 3 rodadas do Carioca, nesse momento está cobrando, porque os jogadores demoraram um tempo ainda para justamente conseguir entrar num bom ritmo, e os jogos importantes que o Flamengo teve não conseguiu entregar nada. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa. Então, todas essas competições que ergueriam a moral do time e justamente daria talvez um viés, ou mesmo um aporte positivo para a torcida realmente conseguir apoiar os jogadores e fazer com que os jogadores também tivessem mais tempo para trabalhar. Dessa situação foi totalmente o contrário. Todos esses resultados negativos estão resultando nesse tipo de cobrança muito acirrada que se tem feito em cima dos jogadores do Flamengo, e parece que o treinador do Flamengo, que é o Felipe Luiz, não está conseguindo reconhecer toda essa situação, ou mesmo ele não está conseguindo encontrar a melhor maneira possível de lidar com tudo isso. Os jogadores do seu próprio elenco mal terminaram o contrato e já estão declarando que querem sair. Um deles é o próprio Everton Cebolinha, que já disse que quer sair do time porque não vai querer renovar, porque não se vê numa posição justamente de bom aproveitamento no clube, porque toda vez que talvez necessita por parte dele ser um jogador titular, acaba sendo um jogador reserva, e aí cada um vai jogar qual é a sua capacidade. Porém, é o que eu já disse e repito, um time que tem muita estrela é difícil de você conseguir lidar com tanto ego, porque uma hora um ego vai bater em frente com o outro, e aí realmente a gente vai entender qual é qual time é qual, e qual é a competência do treinador de conseguir lidar com todo esse elenco, todo esse ego inflado que esses jogadores têm. Flamengo nas férias. Agora, acho que a gente tá muito cristalino, que o Flamengo tomou uma decisão ruim de só se apresentar dia 12 de janeiro. Tá muito evidente. Times que entraram de férias depois do Flamengo voltaram antes e estão numa situação muito melhor, como, por exemplo, o Corinthians, como, por exemplo, o Fluminense, entraram de férias depois do Flamengo. Voltaram antes. E a gente teve aí, então, a quase contratação. Por que eu tô falando quase? Porque já tá tudo certo, ele já está no Brasil nesse momento, acabou de chegar no Brasil para assinar com o Corinthians. Mas só como que é o futebol, né? Deve assinar com o Corinthians Jesse Lingard, né? Jesse Lingard, jogador aí inglês, seleção da Inglaterra,
jogador que passou por grandes clubes. Manchester, jogou com o próprio Memphis, né? No Manchester United. 33 anos de idade, estava no futebol da Coreia. Pra mim, ruim é gastar com dinheiro. Pra mim, coisa ruim é gastar dinheiro com jogador ruim. Não creio que esse jogador seja pior do que Thales Mágico, do que Charles, do que Hector Bonilha, do que Félix Torres, enfim. Independente e reservando suas devidas posições. Não acho que Não acho mesmo que deva ser aí uma ruim. Mas a gente precisa dizer algumas coisas, né, rapaziada? A galera tava pensando que isso é coisa do Memphis, né? Que são os amigos do Memphis. Ao que parece, não é. É claro que deve ter uma consulta ali, não vamos ser ingênuos, né? Ô Memphis, você jogou com o cara, o que você acha, né? Óbvio. Mas, ao que tudo indica, o Memphis não foi o cara que indicou, olha, vai lá e busca. O que aconteceu, rapaziada, nessa negociação é algo muito claro. Tinha papo do Lingard jogar no Remo. Com todo respeito ao Remo. Lingard jogar no Remo. O Corinthians viu essa oportunidade, o cara tá free agent, não é verdade? Porra, aí você imagina, o Lingard tinha como solução jogar no Brasil e jogar no Remo. Daqui a pouco chega o Corinthians com o Memphis, o clube que acabou de ser campeão de algumas competições. Porra, aí é até injusto, né? Não tem como pro Remo. Ficou pensando os caras do Remo putos. Caraca, tá tudo certo, por que vazaram isso e tal e perdendo a oportunidade, né? Mas é assim, futebol, cara. Futebol realmente é assim. E é isso mesmo, né? O Lingard vai cair pra cima, essa que é a verdade. O cara tava no futebol coreano, tava indo pro Remo e agora vai jogar no Corinthians. Olha que loucura. É isso, não tem muito o que falar. Então, Verdade seja dita que, pô, não tem nem comparação. Você jogar num Corinthians e jogar no Remo. A única diferença é que talvez o projeto do Remo seja um pouco mais sustentável do que talvez o do Corinthians, mas assim, só nessa brincadeira financeira que realmente o Remo pode se vangloriar, porque do resto, cara, o Corinthians é totalmente e muito mais superior do que qualquer outra coisa. Pô, só o fato de você meio que declarar que vai jogar no Corinthians, o patamar muda, a cobrança muda. E aí eu acho que talvez o torcedor, ou mesmo o próprio time do Corinthians, tem que se preocupar um pouquinho com isso, porque o Lingard é um jogador europeu. E ele vem para o Brasil sem ter o conhecimento do que é a realidade aqui no Brasil. O cara vai encontrar dificuldades de locomoção, dificuldades de clima, tudo esse tipo de situação requer talvez uma adaptação, ou o cara simplesmente vem de uma forma totalmente diferente, diferenciada e consegue passar por cima de tudo isso e justamente chegar aqui e brilhar com o seu futebol. É um jogador muito bom, é um jogador que eu acho que vai encaixar perfeitamente do Corinthians. Eu acho que com o Lingard no Corinthians, meio que o Garro perde muita oportunidade, porque justamente ele é um jogador não só de qualidade técnica, mas que também avança e vira facilmente um meia atacante com assim, uma facilidade gigantesca. Obviamente não é um goleador, mas assim, não é um goleador na Europa. Quando chega aqui no Brasil e encontra o nível do futebol brasileiro, talvez o jogador deslanche e consiga ser um total diferencial para o time do Corinthians. A gente precisa, obviamente, analisar e ver como tudo isso vai funcionar no esquema tático que o Dorival vai bolar para justamente utilizar tanto ele como o Memphis, porque eu não sei se ele é um jogador que tem aquela alcunha de marcação. Porque hoje o futebol brasileiro exige isso. Muita correria, muita marcação. E já bem sabemos que o Memphis não é esse tipo de jogador. Então talvez o Lingard venha para conseguir talvez suprir essa necessidade no meio do campo do Corinthians de organização, marcação e ofensibilidade. Eu acho que talvez seja muita coisa para um só jogador. Porém, se o cara for diferenciado e conseguir realmente organizar tudo isso, palmas para ele, e óbvio que o Corinthians acerte muito nesse tipo de contratação, nesse tipo de aposta, porque a gente bem sabe que é um jogador diferenciado, então óbvio que ele vai vir pro Brasil e ser totalmente diferenciado. Ah, expectativa nenhuma. E se eu fosse vocês, o conselho que eu dou é não tenham também. Vamos esperar o cara jogar. Ah, jogador... Vamos esperar o cara jogar, vamos ver qual é que é a vontade desses caras. É jogador estrela. É jogador com 30 milhões de seguidor, velho. Esquece. É estrela. É nível Memphis. Claro, o Lingard, muito menor do que o Memphis. Significa muito menos para sua seleção do que o Memphis para dele. Claro, seleção da Inglaterra, futebolisticamente falando, uma seleção, na minha visão, maior do que a seleção da Holanda. Mas aí depende também, né? Aí é um ponto de vista. Você pode achar que é a Holanda. Tá tudo bem. Que produziu
também muitos jogadores bons, né, da Inglaterra. Então, você pode discutir isso agora. Vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogador que está acostumado a jogar em equipe grande, é um jogador que não vai sentir pressão, é o que a gente espera, e que vai ser cobrado pra cacete, né? Vai ser cobrado pra cacete. Vamos ver o que vai acontecer. Então esse foi o vídeo, meio que um compilado entre as informações dadas pelo VSR e também informações dadas pelo Cross. Eu achei bem interessante unir esses dois assuntos, porque justamente eu ainda não tinha comentado sobre eu ia falar de novo, eliminação, mas no caso foi a perca de título por parte do Flamengo e também essa nova contratação por parte do Corinthians, demonstrando que, por mais que o Corinthians não tenha também, assim, uma saúde financeira muito estável, consegue muito bem fazer boas contratações. Já foi o Gabriel Paulista e agora vem o Lingard, então realmente o Corinthians se reforçando, na minha opinião, da maneira correta, que é contratando jogadores pontuais. É muito melhor do que você vir com um pacote de 5, 6 jogadores e no máximo sair dali um bom jogador e o resto todo bagre. É muito melhor você realmente conseguir utilizar 1 ou 2 jogadores com uma certeza de que eles são bons. Gabriel Paulista chegou, já tá jogando, titular absoluto. O Lingard provavelmente vai chegar, vai se adaptar e possivelmente vai ser também titular absoluto nesse time do Corinthians. Então são jogadores e peças muito importantes. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tenha ficado até o final. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!